jupiterianos, ou seja, quase foi pós-austríacos, né? É o Estado. Né? Aí você vai ler a tese do Paul Romer, por exemplo. O Paul Romer ele fez uma tese, pode descontar no tempo, você usar o tempo. O Paul Romer faz uma tese, um livro em 93, ele ganha o prêmio Nobel em 93 com qual tese? O futuro do mundo é queimar dinheiro. Que porra que é essa de queimar dinheiro? Investimento maciço em ciência e tecnologia. Isso é queimar dinheiro. Aí você vai para o seguinte dado: de cada 100 tentativas de inovações tecnológicas, todas com dinheiro estatal, nenhum privado. Evidente que o privado não vai arriscar. 9,7 dão errado, somente 0,3 dão certo. Ou seja, quem vai fazer nessa brincadeira? É o livre mercado? É a concorrência? É o setor privado bonito? É o empreendedor? Não é. É o Estado. É por isso que o Paul Romer ganha um prêmio Nobel, ele é um liberal, ou seja, é um liberal sério, não é um liberal utópico, não é um liberal sério, para dizer isso aqui que eu estou falando. Né? O futuro do mundo é queimar dinheiro em investimento em ciência e tecnologia. É o que a China faz hoje, por exemplo. Podem criar moeda à vontade. Né? Então, aí já alcançaram o chip de 7 nanômetros, a base de $1 trilhão em yuanes, né? E vai investir mais até alcançar o 0,3, o de 3 nanômetros. É assim que o mundo funciona. O mundo real funciona desse jeito. É o Estado comandando o processo de acumulação de capital no mundo, nos grandes países do mundo. Eu queria que fosse assim? Eu não queria que fosse nada. Eu só estou observando o que eu estou vendo. Né? Agora, vamos entrar no socialismo aí. Se a Renata quiser colocar questões, ou você... Tem muitas coisas para falar ainda das suas falas, né? Então, vamos. Bom, primeiro em relação à inflação, isso não é uma questão de... É uma pura questão de observação. Então, se você tem hoje, nos últimos 2 anos, 43% dos dólares em circulação foram emitidos nos últimos 2 anos. Então, inflação, qual é a definição de inflação? É um aumento generalizado de preços. É errada a definição de inflação dela. Já começou assim. Inflação é a desvalorização da moeda. Tá? Que é percebida pelo aumento dos preços. Percebida. Isso aí é tá, gente? Isso aí é tipo assim, introdução. Isso aí tá na primeira folha. Você abriu ali, né? Inflação é a desvalorização da moeda. Por quê? Porque o valor de uso das coisas é o mesmo. O que muda é o quanto de moeda você precisa ter para adquirir aquele mesmo valor de uso. Então, assim, a inflação não é o aumento dos preços. Porque aumentar o preço significaria aumentar o valor. Então, não. Inflação é a desvalorização da moeda. Tá? Quer dizer, ela já começou falando bobagem. Aumento generalizado de preços não ocorre quando você tem um choque de oferta. Então, teve uma safra lá e daí o preço do tomate ficou mais alto durante algum tempo. Isso aí é um preço que aumentou durante um pequeno tempo e depois ele voltou ao seu lugar. Agora, você teve o lockdown. Agora, quando você tem muitos choques em muitas áreas, você começa a ter elevação persistente dos preços. Você quebra cadeias produtivas, você começa a elevar preços de cadeias inteiras. Que foi o que aconteceu com a Covid. Tá? Então você teve paralisação de fluxos, você teve crise, por exemplo, até hoje nós estamos enfrentando no mundo uma crise severa na produção de semicondutores, que basicamente são matéria-prima para toda a indústria desenvolvida, para toda a indústria de ponta. Então, se você não produz isso, se você tem uma escassez desse produto, o preço desse produto sobe. Se esse produto tem um impacto gigante em muitas áreas, bom, você eleva o preço de muitas áreas. E outra, uma vez elevados esses preços não retornam. Não retornam. Não existe depois um processo de deflação na economia capitalista para balancear um processo de inflação. Não, você tem uma inflação mais acelerada ou menos acelerada. Porque deflação significa crise do modo de produção capitalista. Então isso não acontece. Então, em todos os lugares do mundo houve uma quebra da cadeia produtiva por causa do lockdown. De novo, quem fez o lockdown? O Estado. Então foi uma interferência. Entendeu? Então, quem fez lockdown? O Estado. Então, disse, não vamos fazer lockdown. Pô, tem um vírus mortal aí que a gente não conhece, não tem vacina, as pessoas estão morrendo, estão entupindo o sistema de saúde, mas, porra, deixa a galera morrer, mano. É isso que ela tá dizendo. Entendeu? É aquela ideia básica do liberal. Olha, para que a economia funcione, talvez alguns de vocês vão ter que dar a vida. É isso que o liberal tá falando, sabe? É aquela cena do Shrek. Olha, eu decidi aqui que para nós decidir uma forma melhor de viver, esperar o problema, alguns de vocês vão ter que morrer. É isso que o liberal fala, entendeu? É isso. Do Estado que causou essa anomalia nessa cadeia produtiva toda. Aí você tem, por exemplo, na Califórnia, os portos lá não podia receber, porque por causa do Covid, o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, começou a pôr um monte de regras e as pessoas que queriam ter o caminhãozinho delas sozinhos e ir lá descarregar no porto e trabalhar o tempo que eles quisessem, fazer hora extra, etc., não podia, porque ele passou uma lei. É, porque tinha uma pandemia, Renato, uma pandemia. As pessoas morrem, sabe? Morrem. Tipo, morreu.
Tipo assim, não vai adiantar a economia crescer se as pessoas estiverem mortas, entendeu? É tipo aquele debate lá do Keynes com o Hayek, né? Que o Hayek dizendo lá sobre a crise de 30, diz, não, a gente não tem que fazer nada, o capitalismo está se depurando, né? Vamos esperar. E no futuro vai estar tudo bem. Aí o Keynes foi lá e disse pro Hayek, não, no futuro a gente vai estar morto. É isso. Se não fizer nada, vão morrer. É isso. É basicamente isso que a Renata tá falando Que ali. tinha que ter pelo menos 3 pessoas. Isso fez com que essa cadeia produtiva fosse quebrada e, novamente, é uma interferência do Estado. E outra coisa, ela disse que 40 e tantos % dos dólares existentes no mundo foram produzidos agora. E que isso produziu inflação. Porra, se nós olhar os mesmos números lá da época de 2008, nós vamos ver que houve a mesma explosão. E não houve inflação. Ao contrário, o mundo passou uma década tentando produzir inflação nos Estados Unidos com risco de deflação, mesmo com uma explosão de emissão monetária. Então, quer dizer, por que às vezes causa e às vezes não causa? Bom, se às vezes causa e às vezes não causa, nós não podemos dizer que é a expansão que causa. Porque se tem expansão em vários casos, mas em algumas ela causa e em outras não, bom, é bastante provável que o que pode estar causando a inflação não seja a expansão, e sim esses outros fatores diferentes, já que a expansão acontece em momentos onde há inflação e em momentos onde não há inflação. Sabe que esse momento da live eu já estou começando a não conseguir tancar mais, já está começando a ficar embaçada a coisa aqui, mas vamos lá. Isso é uma coisa que prejudicou os preços agora, porque obviamente teve um produto reprimido. Mas a expansão monetária, eu gosto muito da fala do Roberto Campos, saudoso Roberto Campos, que a maior parte da inflação, ela vem da expansão monetária. E o dinheiro, ele é como qualquer outra mercadoria. Se tem mercadoria demais, ela perde preço. Tem mercadoria de menos. Não, ó, essa é uma bobagem, tá? Olha só. O dinheiro é igual a qualquer mercadoria. Vamos pensar sobre essa porra aí toda? Vamos pensar sobre essa porcaria? Olha só. Alguém fica cheio de dinheiro? Vamos pensar em outra mercadoria. Ah, eu gosto de bananas, eu vou comer bananas. Eu vou comer uma banana, 2 bananas, vou ter várias bananas. Tem uma hora que eu não vou querer mais banana. Então, não tenho, já tô cheio de banana, não quero mais banana. Né? Agora, dinheiro, alguém fica cheio? Não, já ganhei demais. Não quero mais dinheiro. Ah, tá bom, tô enfastiado de dinheiro, tô cheio de dinheiro, não quero mais, agora chega. Tá entendendo? É por isso que o dinheiro não é uma mercadoria como as outras. Porque todas as outras mercadorias passam por esse processo. Todas as mercadorias passam por esse processo, né? O dinheiro não. Ninguém fica cheio de dinheiro. Simples assim. Então ele discorda do Friedman, Independente, eu sou austríaco. Não, né? mas ele discorda do Friedman, então. O Friedman é monetarista, né? Ele nunca disse que a inflação não é gerada a partir da expansão monetária. Ele nunca disse isso. Uma coisa é você falar de fenômeno de curto prazo e de longo prazo. Você faz uma emissão eventual e depois isso volta. Mas você cita o Friedman, Renata. Sim, mas eu sou economia austríaca. Minha base de economia austríaca, e tem coisas do Friedman. A base da economia dela é Mises Institute. Que eu concordo e coisas que eu não concordo. Então, inflação, você não concorda, então. Mas ele nunca falou que a inflação não era um fenômeno monetário. E nunca disse que... E aí eu acho que eu tenho que dar razão para ela. Para o Friedman, a inflação era um fenômeno monetário. Só que como ele não tinha como justificar a neutralidade da moeda no curto prazo, porque isso é evidente, já era evidente na época dele, ele deu esse plot twist carpado, dizendo, não, no futuro ela é. É isso que ele vai dizer. Que inflação, você imprimir dinheiro não gerava inflação. Nunca disse isso. Na história monetária, em uma história monetária dos Estados Unidos, ele fala claramente isso. Mas ele nunca falou. Ele nunca falou que impressão de dinheiro, ele nunca falou que impressão de dinheiro, que você poderia fazer impressão de dinheiro à vontade e que não haveria... Isso é hipérbole que você está fazendo, né? Isso é uma hipérbole, né? Por quê? Você está levantando uma hipérbole. Não, ele não falou em nenhum momento no livro dele, olha, ele pode imprimir à vontade que não vai gerar inflação. Ele não disse isso. O que ele faz é uma relação, porque ele é um cientista, né? Ou seja, não existe uma relação direta entre criação de dívida, né, ou emissão monetária e inflação. Só pode existir isso no longo prazo. Ele não fala em um momento que, olha, vai gerar inflação, não pode imprimir à vontade, vai gerar inflação. E nem eu acho isso também. Tudo bem, mas aí se você faz uma impressão, depende da quantidade que você faz.